Oi, pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula passada, aula 3, nós vamos falar de novo, não é nem de novo, é continuidade, né? Porque vai ter novos assuntos, é só o tema que é prática interacional, mas nós vamos trabalhar novos subtítulos desse tema, né? É o tema, título e subtítulos. Então, nós vamos trabalhar novas nuancezinhas, novo contexto dentro do que? Da prática interacional. Então, a aula 3, que é debate, a aula 4, que é debate, que são polos diferentes, o tema é o mesmo, porém a gente dividiu em partes que a gente possa trabalhar melhor em cada aula, para que não fique muito extenso aquele conteúdo. Então, a gente dividiu a aula em duas. Então, aula 3 e 4 é o mesmo tema. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Só um instante. Deixa eu abrir aqui o slide. Gente, quando nós falamos sobre prática interacional, como eu falei na aula 3, né? A gente quer ganhar o mundo, abraçar o mundo, ser o melhor professor, best teacher, né? The best teacher. Então, a gente quer ser o melhor professor, a gente quer abraçar, a gente quer incluir, a gente quer fazer tudo. Mas nós sabemos que nós temos demandas também em sala de aula, não é só a prática interacional. Mas se eu conseguir conciliar a minha prática interacional com a prática pedagógica, isso vai me auxiliar muito, vai facilitar, vai ficar suave. Agora, se você não conseguir ter essa prática interacional com os alunos, acaba que a aula fica pesada, fica maçante. Vocês podem ter certeza disso. Então, vamos lá. Então, aula 4. Então, o que, que eu trouxe aqui para vocês, né? Mediação pedagógica, seu papel como facilitador. Gente, eu não sou uma pessoa para fazer barreiras. Eu não sou um professor para fazer barreiras. Então, na observação que vocês vão ter agora, do estágio em loco, no ensino médio, vocês têm que observar se esse professor é facilitador ou se ele cria barreiras para o aprendizado. Que tem gente que parece que não quer que o aluno aprenda. Cria, vamos falar a palavra ranço, e dificulta esse processo. Então, nós precisamos ser facilitador. Trouxe algo aqui para a gente refletir. Ó. Como observador, que vocês serão nesse estágio em loco, reflita no não repassar informações prontas. Então, eu tenho que fazer com que o meu aluno pense, gente. Organize condições futuramente para que estudantes construam compreensões próprias. Então, ele tem que tirar suas conclusões próprias. Se tiver, digamos, um erro, algum viés assim, aí você pode direcionar, mas deixa o aluno construir, tá? Então, a tarefa do professor é ser o quê? Facilitador. Facilitador. Deixa eu beber um pouquinho de água. Então, vamos lá. Então, eu não posso fazer o caminho pelo estudante. Então, a primeira, situações. Analise se o professor gera contextos, problemas autênticos para investigação. Então, esse aluno, ele já. Nós pensamos que investigação, pesquisa são na faculdade, né? Não é. Nós começamos desde criancinha, da pré-escola. Porque nós temos que instigar isso. Todo mundo é investigador, todo mundo pode descobrir algo. Todo mundo. Então, eu, como professora, vou criar situações nesse sentido. Nós temos também problematizar. Veja se o professor apresenta questões. Isso aqui, gente, pode ir anotando já nas suas anotações aí. Eu acho bem interessante. Eu anotaria, se eu fosse estagiário, eu anotaria. Então, veja se o professor apresenta questões que desafiam concepções prévias e abrem novos horizontes. Cada coisa que você vai anotando, na hora de você escrever seu relatório, para entregar para mim, e para o Victor também, que ele corrige, pense
assim, nessas situações, o professor ele trouxe questões problematizadoras, né, de que desafiam aquele aluno a pensar, a questionar, enfim, vão fazendo as anotações de vocês. E sistematizar, ajudar na organização, consolidação dos saberes construídos coletivamente. Então, saberes coletivamente, eu tenho que valorizar não só o individual, como o coletivo. E consolidar, reafirmar, né? Trazer que o aluno realmente ele está correto com a afirmação dele, com a descoberta dele. Isso faz com que o aluno instigue. Eu vou falar assim para vocês: nossa, que legal vocês descobriram isso no estágio, muito bem. Veja no próximo estágio isso, acrescente mais detalhes sobre esse assunto. Eu não estou instigando vocês? Estou. E o que vocês vão fazer? Querer fazer sempre melhor e mais, né? Você vai querer sempre fazer melhor e mais. Você não vai ser mediano. Você vai querer sempre ser mais. Então, vamos lá. Rotinas claras e discutidas. Então, como é que essa rotina clara e discutidas? Analise-se acordos com estudantes sobre tempos, espaços e comportamentos. Então, eu tenho que ter uma rotina. Tantos minutos para aquele exercício em sala de aula, tantos dias para aquele trabalho, ou em grupo ou individual. Temos que ter rotinas claras. Não será aceito fora do prazo. E discutidas, vamos supor, os alunos falam para você: não, professora, ou vão falar para o professor que você vai observar, né? Não, professor, temos dois trabalhos para entregar até sexta, tem como aumentar o prazo? Tá, vamos rever, vamos ver se tem como, se não vai prejudicar também o meu cronograma de ensino. Tudo é conversado, tá? Não fique numa redoma que é você que impõe e acabou e pronto. Vai que eles tragam algum problema desse jeito, né? Tipo, ó, temos dois trabalhos para entregar, como é que faz? Vamos dar conta de fazer os dois mais o seu, tá bom? A participação deles na construção das normas gera responsabilização genuína. Pronto, não precisa nem traduzir isso aqui. Disciplina restaurativa. O que seria essa disciplina restaurativa? Quando conflitos surgirem, sempre vai haver conflito, gente. Pode ser que não haja muitos, mas sempre vai haver. Uma hora ou outra vai haver. Observe se oferecem, né? Se esse professor está oferecendo diálogo. Houve um conflito ali de ideias, de oposições. E quando é política, então, misericórdia, né? O professor necessita ouvir todas as partes e construir soluções em conjunto, em vez de impor castigos unilaterais, né? Castigos unilaterais. Então, o que a gente observa? Vamos colocar aqui política, tá? Não levantar bandeira, vamos tentar apaziguar. Isso aí eu vou trazer uma disciplina restaurativa. Agora, é verdade, a esquerda, eu concordo, eu aceito essa ideia aí. A direita, eu concordo, que isso, família, né? Enfim, gente, eu tenho que saber apaziguar. Então, professor, que você vai avaliar tudo isso aqui que eu estou passando para vocês, gente, precisa estar no relatório de vocês. Claro, objetivo, né? Então, você vai lá e traz, nossa, o professor que eu avaliei, vou até voltar aqui, ó, né? Ele trouxe rotinas claras e discutidas, teve uma situação assim, assim, assim. Você relata, gente. Ele trouxe disciplina, tipo, ele conseguiu apaziguar uma discussão que às vezes não tinha fundamento, ou tinha dentro do conteúdo, mas ele conseguiu reverter, né, para que não se acalorasse os ânimos. Critérios transparentes. O professor precisa explicar como as avaliações acontecerão. Deixa eu desligar aqui meu zap, toda vez eu esqueço. Então, como
vai acontecer essa avaliação? Como elas acontecerão? Ah, serão 5 questões de múltipla escolha, 5 discursiva. Ah, discursiva vai ser aquele material que nós trabalhamos, discutimos, tal aula que vocês copiaram no caderno. Então, tem que ser transparente, claro. Não é uma prova surpresa. Não é uma prova que você vai colocar o que você quiser. Você tem que direcionar o que vai ter ali. Então, vocês vão observar se esse professor que vocês estão observando lá no ensino médio, ele tem esses critérios transparentes, se ele dá detalhes de como vai ser a prova. Gente, dar detalhes de como vai ser a prova não é dar a prova, não é dar resposta, é diferente. É você orientar seu aluno. Quantas provas, né, nós poderíamos ter sido ajudados, como o Enem. Quantos professores no ensino médio ensinam sobre o Enem? Trazem provas, as particulares trazem provas semelhantes. Tem, por exemplo, a do meu filho tem uma aula que é exatamente, deixa eu voltar aqui, que é exatamente só uma prova que trabalha com estilo Enem. Então, no dia que ele for fazer Enem, ele já fez como. Ai, não é tentante, não, o nome, é outro nome que fala. Treineiro. Então, ele já tem noção. Mas tem escolas que professor não fazem isso. Então, critérios transparentes ajuda muito. Diversidade de formatos. Varie estratégia segundo o momento e as necessidades, né? Ou seja, esse professor, ele modifica as estratégias. Se eu tenho um aluno que é baixa visão, ele vai dar a mesma prova? Não. Desliga no. Fecha a porta para a mamãe. Só um instantinho, gente. Vamos lá, gente. Aqui é menina, é gato, papagaio, é marido tocando violão, tá? Então, vamos lá. Lá no livro de vocês, acho que tá pequenininho aqui, mas dá para ver. Lá no livro, que eu trouxe sobre as 10 competências, lá diz assim, esse é o livro das 10 competências, que é o Souza 2020. Ele fala assim, a competência 8 da BNCC, chega mais perto, eu sem óculos, inventei de dar aula sem óculos. A competência 8 da BNCC, por tratar do desenvolvimento pessoal e da capacidade dos alunos de se conhecerem e de se cuidarem, permite a criação de sequências didáticas diferenciadas para que o educando possa aprender a lidar com as suas emoções, educando o aluno, potencialidade, ele saiba lidar, ele tem potencial em qual área, e limitações do seu corpo. Às vezes o aluno ele tem um problema neurológico, tem uma tremedeira, então tudo eu tenho que observar isso, né? Ele tem alguma uma questão que ele não consegue fazer prova, como muita gente na sala de aula no Enem tem isso. A gente separa alunos que têm TDAH ou TEA ou deficiência física e fica numa sala sozinho com os ledores e transcritores. Por quê? Porque ele se sente mais à vontade, né? Mas tudo isso é constatado em laudo também, tá, gente? Não é falar assim, eu acho que o Joãozinho vai ficar separado porque ele faz prova melhor separado. Não é assim, não. Ele tem que ter um laudo também. E pedir, tá? Não vamos fazer por conta própria, porque aí, às vezes, Deus está incluindo, eu estou excluindo. Trata-se da busca da autoconsciência para a compreensão das mudanças que ocorrem nos seus corpos e mentes. Então, vamos lá. Participação discente e construção coletiva do conhecimento. Então, participação do aluno, tá? Então, incentivar a autonomia. Esse professor que você está avaliando. Tudo isso aqui, gente, vai servir também futuramente para quando vocês estiverem na regência, quando vocês estiverem dando aula. Então, esse professor que vocês estão
observando, né? Ele faz o quê? Para incentivar a autonomia, valorizar as perguntas, permitir espaço para erros, conhecer os acertos. A autonomia se desenvolve quando os estudantes sentem que suas vozes são ouvidas. Aproveite os contextos. Você está observando lá o professor da regência. Ele integra vivências culturais. Não é só o conteúdo por si, gente. Isso aqui faz parte da BNCC. Tem que ter elementos culturais na sua aula. Tem que ter tecnologia, desenvolvimento, acessibilidade, inclusão. Ixi, são 10 competências. Então, integrar vivências culturais, anseios, dúvidas e referências dos estudantes no planejamento. Eu coloco lá no meu planejamento que os alunos questionaram, né? Somente slide. Não, vou trazer uma aula diferenciada. Vou planejar minha aula, vou no pátio fazer uma aula diferente com eles, trago algum material físico para tratar aquela questão cultural, digamos assim, para relacionar com a minha disciplina. Então, isso torna o conteúdo significativo e convida a participação ativa. Outra, promover a colaboração. E o outro, validar os avanços, promover a colaboração. Esse professor que vocês estão avaliando, ele organiza momentos de trabalho coletivo, aprendizagem social. Então, ele oferece formatos que valorizam o diálogo, a negociação de significados. Outra, validar os avanços. Esse professor reconhece publicamente os progressos, né? Comemora pequenas conquistas. Isso aqui, gente, você está se vendo através do professor que você está avaliando, tá? É muito fácil você falar, ele não promove os progressos, ele não mostra os progressos, ele não comemora. Aí, quando chega lá na hora da minha vez, da minha aula, eu não faço nada disso. É muito bonito na teoria, mas na prática, quando você for fazer, tem que trazer essas vivências, tá? E lembre-se, pessoal, lembre-se, a interação não se constrói apenas na hora da regência. Então, toda interação é um processo, tudo é planejado. Então, lá na aula 2, quando a gente falou sobre planejamento, que o Victor trouxe, planejar é uma das formas principais de você analisar como vai ser sua aula e a interação que você vai ter com o seu aluno, né? Então, a prática transforma a teoria em sabedoria vivida. Por mais que eu leia, por mais que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Vou ter uma escutativa, mas se você não botar na prática essa teoria, né? Você não vai transformar em sabedoria vivida. Então, precisamos. Às vezes, nem tudo vai funcionar, gente, nem tudo vai funcionar. Mas o que eu conseguir fazer com que funcione, você vai carregar para você e vai continuar. E se aquela estratégia lá que você usou não deu certo, tenta outras técnicas, né, para dar certo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu tirar aqui meu compartilhamento sobre as práticas interacionais. Vocês viram que nós trabalhamos aí em 2 aulas as práticas interacionais. E é um assunto muito gostoso de trabalhar, porque todo mundo quer ter essa vivência com o seu aluno, todo mundo quer ter essa prática, ser o amigo do aluno, trazê-lo para perto, saber as dificuldades que ele tem, tentar ajudar de alguma forma, de algum modo, né? Ter uma voz que iguale para todos e não diferenciar a minha voz com um e com outro de outro modo. Então é isso. Espero que na aula prática, né, no nosso debate, vocês tragam isso para o nosso debate, que é uma forma de crescimento, gente. O debate em si não é só nota.
O debate é para realmente aquilo lá interiorizar. Por que que dividiu em duas aulas? Para interiorizar o conteúdo mesmo, tá bom? Então, espero vocês no nosso debate, na próxima aula, se Deus quiser. Tchauzinho.